Eu vou passar a palavra logo para o Eduardo, para introduzir rapidinho. A gente tem uma conversa hoje rápida, né, de 10 minutos, não mais do que isso, porque logo em seguida a gente tem uma sessão de 2 filmes Inuit muito interessantes, então a gente convida todo mundo para ficar e assistir a sessão. Mas amanhã, às 10 horas, o Edu vai estar com a gente na Fafiche, né, no Auditório Baessa, aquele lá do 4º andar, aí sim para uma conversa um pouco mais longa com os arqueólogos, a Mariana que está ali com a gente, eu vou estar lá, a Lili também. As arqueólogas. As arqueólogas. E é isso, né? Eu passo a palavra já para o Edu para fazer essa introdução para a gente. Te agradeço muito, Edu Forondoc, agradeço muito a sua presença aqui com a gente. Boa noite a todas e todos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, de verdade mesmo, aqui no Fórum Doc, né, lançando o livro. E vou falar isso amanhã também, mas esse livro, ele, na verdade, tem uma parte dele que passa aqui para o BH, porque você me convidou há uns 10 anos atrás para um evento muito bacana lá na Fafiche, onde eu li um texto e onde eu testei algumas ideias que eu depois acabei incorporando na elaboração desse livro. Então, acho que uma parte da história dele passa aqui pelo FMG e pela Fafiche, que é um lugar onde eu sempre fui muito bem recebido, acolhido, tenho vários amigos, né? Não só na Fafiche, mas na FAI também, e é um prazer estar aqui. E esse livro, na verdade, como sempre, eu escrevi ele rápido, mas eu demorei para lançar, para publicar, né? Eu escrevi ele, foi minha tese de livre docência para a USP, eu escrevi em menos de 2 meses, eu tinha esse material, eu já trabalhava nessa região, na Amazônia Central há muitos anos, tinha esse material na cabeça, defendi minha tese em 2013, ele só saiu agora, né? 9 anos depois, né? O processo de embaçar, né? de soltar o livro foi bastante longo, assim. Mas eu acho que no final acabou valendo a pena, porque olhando para o livro, né, para as coisas que estão presentes ali, eu acho que algumas das ideias não acabaram suportando bem esses quase 10 anos que se passaram entre, né, a primeira redação do livro e a publicação dele agora. Eu acho que tem uma coisa que é muito bacana, eu vejo, né, a colega Mariana, que é arqueóloga também, eu percebo que a arqueologia, ela, aqui no Brasil e na Amazônia, ela tem mudado muito nos últimos anos, é uma mudança interessante, para melhor, eu diria, né? Ela vem de uma herança que era muito tipológica, classificatória, uma coisa muito árida, né? Nem nós, arqueólogos, tínhamos muita paciência para ler a literatura produzida, né, sobre arqueologia para a região, e tem uma mudança que aconteceu nos últimos, 15, 20 anos, e eu espero que esse livro ele possa sinalizar uma parte desse processo. Claro que essa história é muito maior, esse livro sozinho não dá conta disso, mas assim, ele traz algumas mensagens básicas que eu acho que são importantes, né? A primeira, eu escrevi, desde a primeira versão, pensando num público não acadêmico, né? Eu costumo dizer que eu escrevi esse livro pensando no meu irmão, que é músico, e que é um cara super curioso, gosta de ler, mas não tem paciência para ficar lendo, né, literatura acadêmica, né? Então, o leitor ideal para mim é o Caio, meu irmão, né? Eu escrevi esse livro pensando nele. E a ideia é um pouco falar dessas coisas para um público mais amplo, fazer um diálogo, obviamente, vocês devem perceber, tem uma preocupação muito grande em dialogar com essa tradição intelectual que é tão rica da antropologia social brasileira. Então, o livro começa, né, na parte mais conceitual, tentando construir essa conversa que tem a ver com a fala que eu fiz aqui há 10 anos atrás, mas depois a ideia é trazer um pouco uma perspectiva sobre essa história profunda dessa região da Amazônia Central, e usando a Amazônia Central como pretexto para falar de outras áreas da região amazônica também. E baseado em 15 anos de trabalho de campo nessa região ali, né, no entorno de Manaus, né, de 95 a 2010. Eu tive até algumas alunas e alunos aqui de BH que trabalharam comigo lá também, foram equipes numerosas, né, um monte de gente passou por esse projeto, muitas das pessoas hoje são professoras e professores, né, fazendo arqueologia em outros lugares do Brasil. Então, eu espero que ele seja um relato honesto, assim, primeiro, né, traga essa perspectiva histórica sobre essa região, mas também seja um relato honesto assim, sobre, né, os prazeres e as dificuldades de fazer arqueologia num lugar como a Amazônia, que tem um registro maravilhoso. Existe uma história antiga, fantástica dos povos indígenas da Amazônia que merece ser conhecida. E eu espero que esse livro seja uma pequena contribuição para que, né, a gente comece a entender melhor essa história, né? Eu não sei se... A ideia é mais ou menos essa, assim, né? Como dizia o Tim Maia, leia o livro, né? E espero que vocês gostem, assim, né? Não sei se... Né?
Falando rápido. Porque... Eu falei, não era tão rápido assim. Posso falar um pouco mais? Agora, porque a gente ficou assim numa situação, não era para ter perguntas, a gente não ia abrir, e você foi muito rápido. Então eu acabo ou abro para pergunta, mas não é para abrir, né? Então, porque não, na verdade a gente está em cima da hora, a ideia é um pouco a gente conversar com mais calma amanhã na Fafiche, então queria convidar o pessoal para ir lá na Fafiche e conversar mais com o Edu. Vai ser uma ideia, isso, uma conversa em torno do livro e da arqueologia na Amazônia, porque o Edu falou modestamente que o livro é uma contribuição modesta, mas é uma grande contribuição, né, Mariana? Talvez a mais importante assim, sobre a arqueologia na Amazônia. Conversa um pouco com o cinema, claro, né? Não sei se até mas assim, para a gente aqui, tem muita gente aqui que está no Fora Doc, que é antropólogo, arqueólogo, não sei, além da Mariana, se tem mais pessoas aqui, né? Mas a gente daqui de Belo Horizonte sempre leu, o pessoal da antropologia leu, tem muita gente aqui que sempre leu seus trabalhos com admiração. Então, queria te agradecer muito. Isso. Leia o livro, compra o livro, peça um autógrafo para o Edu, o arqueólogo mais importante do Brasil, atual, né? Mudou a nossa imagem, o nosso pensamento sobre a Amazônia. E muito obrigado a vocês e a ele pela oportunidade enfim, por essa presença aqui conosco em Belo Horizonte. Mais uma vez. Eu não sabia disso não, que você começou a pensar nesse livro há 10 anos atrás. Sim. Que evento que foi? Que texto que foi? Foi um evento que você... Foi 2016, foi Diálogos Amazônia. No museu. Não, foi antes. Não, foi antes. Foi antes. Foi aí o Edu apresentou essa coisa Não, mas foi um evento que a Vera Guapindaia estava aqui. Estavam tanto a Vera, a Edith Pereira, foi outro, foi mais antigo. Foi um projeto que a gente começou a fazer com o André Prus da Amazônia e aí a gente chamou... Foi 2011, por aí? Por aí, deve ser. A primeira vez que eu ouvi falar do David Graeber foi conversando com o Rogério num cafezinho. Falei, pô, David Graeber é legal, você tem que ler esse cara. Pô, olha aqui, isso é legal. Falei, pô, vou trazer esse cara. E assim, é engraçado, porque saiu esse livro agora, Despertar de Tudo, que é um livro bem legal, assim, né? Escrito por um antropólogo e um arqueólogo, os dois Davids, né? O Graeber e o Wengrow, que é um cara que a gente quer trazer. Talvez ele venha para cá o ano que vem para o Brasil, o David Wengrow. E aí seria legal fazer né? A gente está pensando em fazer uma espécie de turnê mesmo, trazendo para cá também, né? Para São Paulo, para o Rio, Porto Alegre, eu acho, e Brasília, pelo menos essas cidades, assim, né? Ele falou que tem 2 semanas para vir, tá louco para ver tudo. E foi traduzido rapidamente, né? Já foi publicado. E é um livro bem legal, assim, a tradução é boa, eu tinha lido o original em inglês, mais ou menos de orelhada, aí eu li a tradução brasileira ali com cuidado, assim, é um livro que tem muita ideia interessante, e eu acho que ele aponta para um caminho, é uma conversa muito legal que acontece entre esses dois. Infelizmente o David Graeber morreu, né? Mas entre esses dois pensadores, né? Que tem uma erudição teórica, mas uma erudição factual também, que é impressionante, né? Tem estudos de casos do mundo inteiro, e acho que ele aponta para um caminho muito legal, que de certo modo, e acho que esse interesse do David Wengrow vem para cá, porque ele acompanha um pouco o debate que acontece aqui no Brasil. De certo modo isso está acontecendo, é uma lei independente, a convergência acontece aqui também. Isso é legal ver isso acontecer, né? Eu acho que manter essa tradição viva, né, de produção de conhecimento aqui no Brasil, né, muito dinâmica no campo das ciências sociais. É legal ver a arqueologia fazer parte dessa conversa. Ela nunca fez, né, direito antes, ela está começando a fazer agora. Isso é uma coisa que é muito bacana. Então, valeu, obrigado mesmo. Obrigado. A gente continua amanhã.